O Leminski, ele é uma cria da poesia marginal e da poesia concretista, mistura dos dois, né? Quer dizer, às vezes ele lembra um pouco de poesia marginal, mas é diferente porque tem uma construção mais trabalhada do que a poesia marginal. Então, é engraçado isso, porque ele veio de uma coisa, ele escreveu Catatal primeiro, que é um livro muito experimental, etc., que tem a ver com essa coisa dos anos 70, do Torquato Neto, dos últimos dias de Paupéria, etc. E que ele vem disso para a poesia super pop. É estranho, porque o Catatal é um livro difícil de ler. Acho que a Alice Ruiz até vai ler depois os trechos aí na apresentação que a gente vai fazer. Mas é um livro difícil, é um livro que eu não li, por exemplo. É a mesma coisa que ler Joyce, ler Guimarães Rosa, é uma coisa que eu particularmente não me interessa muito ler, não. Porque me enche um pouco o saco. Eu reconheço a qualidade e tudo, mas eu sou leitor de gibi, né? Eu gosto de uma coisa mais próxima, assim. Quer dizer, então, para mim, me enche um pouco o saco ler o Catatal, né? Mas você percebe a erudição do cara. Acho que o título da biografia dele é muito exemplar, porque é o bandido que sabia latim, né? E ele era mais ou menos isso mesmo, quer dizer, um cara erudito, sofisticado pra caralho, que conseguia conversar com a gente de igual para igual, assim, né? E um leitor de gibi como eu, assim, conversava com ele no mesmo nível. Ele não deixava a coisa parecer que ele era muito melhor do que a gente, né? Embora ele evidentemente fosse. E o Leminski, ele veio dos anos 70, uma coisa de ditadura, que nos anos 80 tinha ditadura ainda. A gente teve censura até 87, né? Mais ou menos. Eu acho que foi isso. Quer dizer, e ele conseguia escrever, eu acho que ele vazou essa coisa da censura, porque ele escrevia coisas contundentes da maneira que a gente não percebia, né? Quer dizer, que os censores não percebiam a força daquilo, né? Parecia ser uma poesia sem nenhum... Uma poesia quase, sei lá, uma poesia de brincadeira, uma poesia marginal só. Não que eu esteja desmerecendo a poesia marginal de maneira nenhuma, porque eu adoro os caras, né? Todos eles, Chacal, Charles Peixoto, etc. Mas o Leminski, ele emburacava mais, né? Bem mais, assim. Acho que ele viveu essa época de uma maneira muito forte. A pena que ele tenha ido tão rápido. O que me agrada mais dele é evidentemente a poesia. Eu vi ele fazendo várias coisas, é claro. Mesmo os livros que ele escreveu, livros de prosa. Mas eu vi ele apresentando o Jornal de Vanguarda, por exemplo, no Bandeirantes, na época. Mas o que me agrada mesmo é a poesia, são esses instantâneos dele. Esses pequenos poemas, nem são os poemas mais fôlego, não. São esses poemas pequenos, quase uns haikais, quase uns imagens assim, que ele cria, que vai diretamente do que ele vivia mesmo, assim, né? Eu me escrevia muito intensamente, né? Ele morreu cedo porque ele vivia da maneira muito intensa, né? Bebia muito, ele amava muito, ele fazia tudo muito, né? Mas o que me agrada mais é essa poesia que me remete diretamente à vida dele. Ele foi coerente a vida inteira, com tudo, né? O Leminski foi coerente até como pai, a maneira como ele lidava com os filhos, etc. Foi coerente, porra. Eu acho que o Leminski sempre foi coerente, não que eu tenha nada contra as pessoas incoerentes também, não. Eu acho que a incoerência é válida pra caramba, né? Ninguém tem obrigação de ser coerente o tempo todo, mas ele conseguia. Ele tinha manha. Eu não vejo pontos de incoerência na vida dele, da poesia dele, não. Dá muito claro o que é obra, o que é vida, mas é lógico que a obra dele tem a ver com a vida dele, quer dizer, então se misturam, né? O tempo todo. O Leminski era um poeta tempo integral, né? Ele era um poeta no bar, conversando com você. A maneira como ele falava contigo era poesia.